Tem uma outra pergunta que eu quero responder para vocês. Como posso melhorar a minha pregação? Olha, a minha experiência, eu não sou um grande pregador, eu sou um pregador comum, mas a minha experiência de pregação do evangelho é o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer, sem dúvidas, é ler a palavra de Deus. Você precisa ler e orar. Não há pregador que não leia e não ore. Não há pregador que leia e não ore, e não há pregador que só ore e não leia a palavra. O pregador ele precisa ter uma rotina de estudos, mas ele precisa sempre se deparar com o principal ponto, que é ler a Bíblia, ler constantemente a Bíblia e também orar pela a leitura, né, para que o Senhor Deus ilumine sua mente, seu coração, quando você estiver lendo. E aqui eu não estou falando nem de ler para pregar, eu estou falando de ter o hábito de ler a palavra de Deus. Porque esse hábito de ler a Bíblia, esse hábito de ler continuamente as Escrituras Sagradas, ela vai fazer com que você aprenda o enredo da Escritura Sagrada, as histórias bíblicas. Ela vai trazer à sua memória lembranças de textos, conexões importantes quando você estiver preparando um sermão, por exemplo. Você lembra de alguma coisa, porque você já leu, e você vai checar e vai conferir e vai usar no sermão. Então, essa leitura da Bíblia e a oração são os pontos principais que uma pessoa que busca pregar precisa ter em mente. Depois disso, é preciso que todo pregador precisa ser um teólogo. Todo pregador precisa ter uma vida de estudos, e agora eu estou falando de estudos no sentido mais acadêmico mesmo. Você precisa ler livros de teologia, porque você precisa entender teologia. Você precisa ler livros de teologia bíblica, porque você precisa fazer as pontes e observar o desenvolvimento e a progressão das doutrinas na palavra de Deus. Então, ler teologia é muito importante. Ler teologia não é só ler teologia sistemática, não é só ler teologia bíblica, livros que são puramente escritos para essa finalidade. Então, existem livros de exegese, existem livros de línguas, grego e hebraico, você precisa também estar estudando as línguas. Existem dicionários bíblicos que precisam ser consultados numa pregação, quando você está preparando a pregação. Existem livros de teologia clássica, existem livros de aplicação pastoral. Então você vai ter uma série de livros, hermenêutica, você vai ter livros de autores que vão tratar de uma doutrina, você vai ter livros, por exemplo, de aconselhamento. Então, você vai ter um leque de livros que você, como pastor, precisa ler. Você precisa ter uma boa teologia. Então, esse é um segundo ponto importante, é ter tempo para estudar, é ter tempo de conhecer a doutrina, se preparar na doutrina, conhecer várias vertentes da doutrina, conhecer todas as áreas da teologia, porque o pastor é um teólogo. Então, como teólogo, ele precisa realmente compreender a sua área, entender a sua área. Você não precisa ser o melhor pregador, você não precisa ser o melhor teólogo, mas é claro que você precisa se dedicar para tentar melhorar cada dia, para evoluir, para crescer mais, né? Para tentar aprimorar o seu conhecimento, né? Vamos usar um exemplo aqui da informática, o seu HD ele precisa sempre encher, né? Ele precisa crescer a cada dia. A quantidade de informação que você vai depositando no seu HD, ele precisa sempre estar crescendo, aumentando, né? Para que você, com o tempo, com a experiência, tenha uma capacidade ainda maior por conta da quantidade de instrução, de estudo, de leitura que você já tem. Então, estudar, pessoal, é muito necessário. Hoje em dia, existe, inclusive, uma turma que é contra isso. Essas pessoas elas dizem que estudar é perda de tempo, nós devemos confiar no Espírito Santo, como se quem não estudasse não confiasse no Espírito Santo, não dependesse totalmente do Espírito Santo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estudar não anula o Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus. Estudar não significa dizer que o Espírito Santo está dispensado. Isso é absolutamente ridículo. Todos os pastores que estudam e se dedicam, labutam a estudar,
oram e pedem, suplicam que o Espírito Santo lhes ajude, lhes ilumine, fale por eles, abra a mente deles. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, tem muita gente que acha o seguinte, que você não precisa estudar. Quando você for pregar, você ora. E Deus vai falar na sua pregação. Isso é uma completa irresponsabilidade. Porque, veja, mesmo os profetas de Deus estudavam as profecias anteriores de outros profetas para entender o plano de Deus. Ora, se aqueles homens que eram profetas de Deus precisavam estudar, o próprio apóstolo Paulo diz, não esqueça de trazer os meus pergaminhos, eu quero meus livros. Ora, o próprio Paulo estudava, e estudava bastante, que dirá nós, né, que estamos aqui começando, labutando numa era difícil, não vamos estudar? Claro que precisamos estudar. E um terceiro ponto, talvez agora a gente adentre mais essa questão, é que você precisa ler grandes pregadores, grandes sermões. Eu sempre indico aos meus alunos que leiam Spurgeon. Spurgeon é um pregador nato, Spurgeon foi um grande estudante também. A biblioteca dele eram milhares de livros. Então, é só vocês, por exemplo, lerem as biografias de Spurgeon, que esse assunto do estudo é um dos que primeiro aparece em todas as biografias de Spurgeon. Isso porque começou a estudar ainda criança, muito novo. Ele leu a biografia do seu avô, que era um puritano, que era uma biografia sobre os puritanos. Então, Spurgeon ele teve essa graça, né, de estar diante de uma grande biblioteca de puritanos, em que ele pôde ler à vontade, e Deus foi despertando o coração dele. Então, o conselho que eu dou é que vocês leiam muito Spurgeon, porque Spurgeon foi o maior de todos os pregadores depois do Senhor Jesus Cristo. Spurgeon é um dos gigantes da pregação do nosso tempo e dos tempos passados, dos tempos mais remotos. E o bom é que nós temos milhares de sermões de Charles Spurgeon à nossa disposição, traduzidos em português. O Estandarte de Cristo, a editora Estandarte de Cristo, está lançando todos os sermões de Spurgeon em ordem, na ordem que ele pregou, o primeiro, o segundo, o terceiro. Já saíram 2 volumes, então já temos 20 sermões, com certeza a série vai até o fim da vida do William, porque são mais de 3.000 sermões de Spurgeon. Então agora tem 20 aí prontos. Vamos orar para que a coisa acelere e o William publique mais livros, mais rapidamente, esse material. Então, leia Spurgeon, porque Spurgeon fala profundamente a alma. Spurgeon ele trata da essência do Evangelho. Ele tem esse dom, esse talento divino de ir no âmago da questão. E ele também fala diretamente ao pecador, a pessoa que estava ali na época ouvindo seu sermão. Então, faz muito bem. Se todos os pregadores pudessem ler Spurgeon e pudessem imitar Spurgeon, eu acho que a igreja ela cresceria demais, porque Spurgeon é um grande modelo, é um grande professor de pregação que nós temos aqui e temos que usá-lo, né? Temos que ler suas obras, ser edificados por ela, crescer estudando esse gigante da pregação, esse gigante batista inglês, Charles Spurgeon. Spurgeon, claro, não é o único pregador que eu recomendo, né? Mas ele é o primeiro, é o mais importante, sem dúvidas. Mas eu também recomendo obras como as exposições mais, eu diria, mais alongadas, mais minuciosas, mais técnicas do Dr. Martyn Lloyd-Jones. São os meus 2 pregadores favoritos, Spurgeon, em primeiro lugar, e depois o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Lloyd-Jones também deixou um grande legado de pregações. Talvez a obra mais conhecida dele seja as pregações no livro de Romanos, que são aí 13 volumes, que a editora Pés publicou em português. Adquiram, o livro saiu inclusive agora uma nova edição, renovada, com a capa bonita, bem parecida com a anterior, mas com um design assim que dá tem algo diferente naquela capa. E os livros são um pouco maiores do que essa edição anterior. Então, é um material primoroso. Ele pregou em Efésios, ele pregou em Atos. Eu estou olhando aqui para a minha coleção, que está ali na lateral, estou lembrando aqui, mas tem muitas outras pregações de Lloyd-Jones em outros livros da Bíblia. Temáticas também. Ele é um expositor, mas tem livros de temas onde
O editor selecionou vários sermões de Lloyd Jones e botou ali, tratando de um tema como a salvação e outros qualquer. Ele tem sermões no Antigo Testamento, no Novo Testamento, há uma abundância disso. Então leiam também o Dr. Lloyd Jones. É até interessante você ter de um lado Spurgeon e do outro Lloyd Jones, porque você vai observar que o Spurgeon ele é mais direto, mais pastoral na sua colocação. O Lloyd Jones ele é mais minucioso, mais expositor do texto do que o Spurgeon. Então vale muito a pena você ter esses dois gigantes da pregação do seu lado. E a dica que eu dou é que você leia constantemente sermões. Então toma um livro do Lloyd Jones, por exemplo, e começa a ler, lê um sermão por dia, ou lê um sermão a cada 2 dias. Não deixa de passar uma semana sem ler Spurgeon, lê todo dia alguma coisa de Spurgeon. Spurgeon tem obras demais em português à nossa disposição. Então, lê um sermão do Spurgeon por semana, ou 2 do Spurgeon por semana, faça o mesmo com Lloyd Jones. Há outros pregadores que você pode ler também, que vão te ajudar muito. Selecione bons pregadores. Não adianta você ler maus pregadores, né? Pregadores ruins, desqualificados. Então, selecione. Toda leitura ela precisa ser uma seleção muito bem feita, porque o tempo é curto, os livros são milhares, milhões, ninguém vai conseguir ler tudo. Eu sei que eu não vou ler tudo que há na minha biblioteca. Então, eu compro porque eu vou precisar para uma pesquisa, para alguma coisa, mas eu não vou conseguir ler tudo que eu tenho capa a capa. Então, essa é uma grande realidade. O tempo é preciso, tá? O tempo é precioso. Então, escolhe o livro, o bom pregador e leia. Você pode fazer isso. Tem sermões de Lutero, tem sermões de Calvino. Você vai encontrar uma variedade muito grande de sermões antigos e novos, sermões dos puritanos. Então, aproveita, faz aí uma lista, não é, de livros de pregadores, né, sermões. Faz uma lista aí, começa a adquirir esse material e põe em prática. Lê os sermões deles. E faz isso continuamente, porque isso vai ajudar o seu próprio sermão. Você vai começar a ter ali a alma de Spurgeon, por assim dizer, quando for pregar. Você vai ler tanto, você vai estar tão embebido de Spurgeon, de Lloyd Jones, você vai começar a pregar parecido com o que aqueles homens fazem. Isso vai moldando você. Se você começar a ler bastante esses homens, você vai começar a ficar parecido com eles. Você vai começar a entender o jeito deles pregar. Você vai começar a entender as coisas que eles observam no texto. As coisas que frequentemente eles chamam a atenção. Isso é uma aula que nós temos aqui diante de nós, lendo esses grandes pregadores. Agora, uma outra coisa importante também, que eu julgo muito importante, é que você ouça sermões ou assista sermões. O YouTube está aí, gratuito, para vocês selecionarem aí muitos pregadores, né, bons pregadores, para ouvir sermões. Nós temos aí Paul Washer, nós temos o próprio pastor Paulo Júnior, nós temos aí sermões de Augustus Nicodemos, pastor presbiteriano, temos sermões do Sproul, existem sermões do Sproul traduzidos, enfim, são muitos pregadores brasileiros, né? Os próprios batistas reformados do nosso tempo, pessoal. O Brasil está hoje repleto com bons pregadores batistas reformados, nas igrejas batistas reformadas do Brasil, ouçam esses homens também. Então, é muito importante que você assista sermões por uma série de motivos. Por exemplo, primeiro, obviamente, a pregação por si só, as aplicações, tudo que você tem num livro em termos de conteúdo é o que você encontra também quando você assiste um sermão. A diferença é que quando você ouve um sermão ou assiste um sermão, porque quando você assiste, você tem acesso à imagem do pastor pregando. Então, essas coisas ajudam porque você vai observar a própria tonalidade, como se entrega um sermão. Um sermão não é uma espécie a questão aqui que eu quero expressar não é a questão simplesmente técnica. É que o coração deve estar envolvido na pregação, e quando o coração está envolvido na pregação, há emoções ali. Você vai observar pela própria expressão, pela maneira como o pastor fala, pelo aumentar e diminuir a intensidade da sua voz em alguns momentos, a emoção que aquilo vem a ele, o espírito agindo nele. Então, veja, a maneira como se entrega o sermão,
eu estou me referindo aqui à tonalidade da voz, ela vai sempre ficar assim, variando. O sermão nunca é uma linha reta. Ele nunca começa exatamente como termina e segue o tempo todo do mesmo jeito. Ele vai ter variações ao longo da apresentação. A introdução é uma coisa, a aplicação do sermão no final é outra coisa, e a explicação do texto ao longo do sermão é uma outra coisa. Então, o pregador ele vai variar sua tonalidade naturalmente, conforme o Espírito Santo vai falando ao seu próprio coração na entrega do sermão. Então, aprenda que um sermão não é simplesmente falar para as pessoas de qualquer jeito. É como eu ouvi certa vez, acho que foi o John Stott que deu esse exemplo, não me recordo se foi ele, acho que foi ele, e ele diz, olha, ninguém vai chegar à casa de uma família cujo prédio está pegando fogo e eles estão lá no 5º andar sem saber de nada. Nenhuma pessoa, nem ninguém que trabalha no Corpo de Bombeiros vai chegar, apertar a campainha com muita calma, com muita educação, esperar a pessoa abrir a porta, e quando a pessoa abre a porta, o bombeiro vai dizer, olha, eu gostaria da atenção de vocês, o prédio está pegando fogo, né, vai já desabar, então peço que vocês se retirem, por favor, venham aqui, junte suas coisas. Ninguém dá uma notícia desse jeito. Certamente o bombeiro vai arrebentar a porta e vai tirar todo mundo ali na maior velocidade, da maneira mais rápida que ele puder, porque a coisa é urgente. Então a pregação tem essa variação, essa emoção também. E uma outra coisa é a própria expressão corporal. Quando você está assistindo um sermão, você vê a emoção por meio da expressão corporal do pregador. Alguns pregadores são mais parados, outros se mexem mais. Tá? Aqui, essas coisas todas são secundárias, mas elas são importantes. Então, é importante que você olhe isso, assista sermões, ouça sermões, leia sermões. Eu peço que vocês façam isso com grandes homens de Deus, pessoas que já estão consagradas na pregação, já foram aprovadas na pregação da palavra e tentem aplicar a sua própria vida. Compare o seu sermão com o sermão destes homens. Compare a sua oratória com a oratória destes homens. Compare, se você tem alguma filmagem sua, a maneira como você está se apresentando no púlpito para pregar a palavra de Deus, a maneira que esses homens também se apresentam. Então, veja, não é uma questão de imitar estes homens. É uma questão de entender o que é um sermão e como entregá-lo às pessoas. Então, todas estas coisas vão ajudar as pessoas que querem pregar melhor. Então, não deixa de fazer isso, tá? Ler a Bíblia, orar, estudar bastante, ler sermões desses gigantes de Deus e assistir e ouvir pregações. É a dica que eu dou aqui em relação a pregar, né? A pergunta, como posso melhorar a minha pregação? Tá aí a resposta que eu dou para vocês.